Você acredita que o amor pode nascer do interesse? Que dois completos estranhos, unidos apenas por um contrato, poderiam viver algo tão profundo que só poderia ser chamado de milagre? Essa é a história de Ana e Miguel. Dois mundos diferentes, duas vidas com destinos já traçados por mãos que não eram as deles. O casamento era um acordo, um negócio, uma estratégia para salvar um império financeiro. Mas o que ninguém esperava é que, por trás da frieza dos papéis assinados, um amor real começaria a florescer no meio da dor, das perdas, e de um segredo que poderia destruir tudo. Se você ama histórias de redenção, transformação e amores que desafiam o impossível, fica comigo até o fim. Essa história tem uma virada que vai mexer com o seu coração. Deixe seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita em milagre? Porque depois de ouvir isso, talvez você mude de ideia. Ana Montenegro cresceu em meio ao luxo silencioso de uma família à beira da ruína. Filha única do empresário Augusto Montenegro, outrora dono de uma cadeia de hotéis de luxo espalhados por cidades turísticas do Brasil e da Europa. Ela fora criada como parte de uma vitrine, elegante e polida, mas sem voz. Desde cedo, aprendeu a sorrir em jantares mesmo quando tudo dentro dela gritava. Quando o Império Montenegro começou a ruir, por má gestão, dívidas antigas e negócios duvidosos do pai, a família se viu em um dilema. Ou enfrentava a falência com a cabeça erguida, ou aceitava o resgate, oferecido pelos Moreira Prado, uma das famílias mais influentes do agronegócio nacional. Miguel Moreira Prado era o herdeiro mais jovem do clã, mas também o mais frio. Não por maldade, mas por sobrevivência. Cresceu sob a pressão sufocante do avô, Osmar, um patriarca rígido que via sentimentos como fraqueza. Miguel havia aprendido que emoções atrapalham, que vínculos machucam e que o amor era coisa para filmes. Por isso, quando Osmar lhe apresentou a proposta, casar-se com Ana Montenegro para consolidar uma fusão entre os impérios decadente e o pujante, ele apenas assentiu. Sem emoção. Sem hesitação. Era isso ou abrir mão da herança. E ele jamais seria fraco. Ana foi avisada da decisão numa tarde chuvosa. O pai a chamou no escritório, empurrou uma pasta com documentos sobre a mesa e disse com frieza: "É um casamento, mas pense como uma oportunidade. Você salva o nome da nossa família e garante sua estabilidade para o resto da vida." Ela quis gritar, mas não gritou. Quis fugir, mas não fugiu. A imagem da mãe, já falecida, a impediu. Sabia que ela teria feito qualquer coisa para manter a honra dos Montenegro viva. E foi assim que dois estranhos se encontraram em um salão de casamento decorado como se fosse o enlace do século. Trajes impecáveis. Convidados sorrindo. Flashes. Mas por dentro, o vazio era ensurdecedor. Ana não viu um homem. Viu uma parede. Miguel não viu uma esposa. Viu um acordo. Na noite de núpcias, não houve carícias. Apenas uma conversa fria sobre logística, onde cada um dormiria, como manteriam as aparências e o que cada um esperava, ou não esperava, daquele arranjo. Eles pareciam duas ilhas separadas por um mar de silêncio. Mas o destino, esse gosta de brincar com quem acredita que pode controlar a vida por contratos. Nos dias seguintes, pequenos detalhes começaram a quebrar o gelo. Ana, sempre educada, passava os olhos pelos livros de Miguel, deixava bilhete simples sobre o café que ele gostava. Miguel, mesmo calado, começou a notar as ausências dela, os olhares distantes, a forma como ela afagava a aliança no dedo quando pensava que ninguém via. O amor, naquele momento, ainda era um sussurro abafado, mas estava ali. O convívio com Miguel era um jogo silencioso, repleto de protocolos e limites não ditos. Ana acordava antes dele, caminhava pela casa grande como quem percorre um museu sem tocar em nada. As manhãs eram silenciosas, os jantares breves e os olhares desviados. Porém, havia algo naquelas paredes que falava mais do que as palavras que eles não diziam. Os retratos em preto e branco, as cartas emolduradas nos corredores. O retrato de uma criança num porta-retratos esquecido numa estante do escritório. Foi nesse ambiente quase fantasmagórico que Ana começou a perceber que Miguel não era apenas frio por natureza, ele era ferido. Certo dia, ao buscar um livro na biblioteca da casa, encontrou, entre páginas marcadas com cuidado, uma carta antiga, escondida dentro de um exemplar de O Lobo da Estepe. A letra era firme, mas emocional. Era de Miguel, escrita há anos, e nunca enviada. Endereçada a alguém chamado Isabel. Você me disse que amar era perigoso, e eu não acreditei. Mas hoje entendo que o amor, de fato, é uma arma. Ele entra sem bater,
te desarma e depois te deixa sem chão. Nunca mais fui o mesmo desde que você partiu. E talvez nunca volte a ser. Ana leu aquilo mais de uma vez, com o coração apertado. Quem era Isabel? O que havia acontecido? Ela guardou a carta no mesmo lugar e não mencionou nada a Miguel. Mas a imagem dele, sempre rígido, sempre distante, começou a adquirir novas camadas em sua mente. Ele não era apenas indiferente. Ele estava tentando sobreviver a algo. Naquela mesma noite, durante o jantar, Miguel parecia mais silencioso que o normal. O telefone dele havia tocado insistentemente horas antes, mas ele recusara as chamadas com irritação incomum. Ana, sem saber bem de onde veio a coragem, comentou. Às vezes, a gente não se protege do mundo, se esconde de si mesmo. Miguel levantou os olhos. Por um instante, ela viu neles algo que não estava acostumada, dor. O que isso quer dizer? Ele retrucou, com um tom baixo, mas tenso. Que às vezes, o gelo não é frieza, é medo. Ela respondeu, e voltou a cortar o peixe no prato como se não tivesse acabado de jogar uma dinamite na mesa. Naquela noite, Miguel demorou a dormir. Ana ouviu passos no corredor, portas se abrindo e fechando. Mas ela fingiu que dormia. O clima estava mais denso que o normal. E foi só na manhã seguinte que a tensão cedeu. Ele a encontrou no jardim, regando as pequenas lavandas que ela mesma havia plantado. Sem qualquer introdução, falou. Isabel era minha irmã. Morreu aos 16. E foi por minha culpa. Ana parou. As gotas da mangueira respingavam nas flores, e o sol recém-nascido fazia a pele de Miguel brilhar de suor e sombra. Ela confiava em mim. Me pediu ajuda. E eu escolhi não ouvir. Ela tinha depressão? Miguel assentiu. Achavam que era drama. Ela falava em desaparecer, e um dia, desapareceu mesmo. Eu encontrei o corpo. Desde então o amor, é uma palavra que me sufoca. Porque ele cobra. Porque ele mata. Ou Ana disse, olhando para ele com firmeza e porque você nunca conseguiu se perdoar. Aquelas palavras ficaram no ar como uma sentença. E pela primeira vez, Miguel não fugiu. A partir dali, Ana não era mais apenas a esposa contratual. Ela era a única pessoa que sabia a verdade. E isso, sem que ele quisesse, o mudou. Depois daquela manhã no jardim, o silêncio entre Ana e Miguel mudou de tom. Não era mais o silêncio tenso de dois estranhos obrigados a conviver. Era o silêncio de quem compartilha uma dor sem precisar explicá-la. Como se, por fim, tivessem encontrado uma linguagem comum, a das ausências, das cicatrizes e da tentativa constante de seguir em frente, mesmo com o peso do passado nas costas. Miguel começou a reparar mais nela. Percebi quando Ana demorava um pouco mais no banho, e deixava o espelho do banheiro coberto de vapor, com desenhos de pequenas flores feitos com o dedo. Reparava na forma como ela lia poesia à noite, deitada no sofá da sala, com os pés frios enfiados sob a manta. E mais do que isso, passou a sentir falta dela quando não a via. Ana, por sua vez, começou a notar os pequenos gestos de Miguel. Ele não era um homem de palavras, mas fazia café toda manhã e deixava uma xícara para ela com açúcar, como ela gostava. Um dia, chegou mais cedo de uma viagem e trouxe um marcador de páginas com o desenho de um girassol, sua flor favorita. Não disse nada, apenas deixou em cima do livro que ela estava lendo. E quando ela olhou para ele, ele desviou o olhar, envergonhado. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou de forma mais evidente. A casa ficou sem luz após um temporal forte. Ana tinha medo do escuro, e isso Miguel só soube quando a encontrou encolhida na poltrona da sala, segurando uma vela com as mãos trêmulas. Ela tentou disfarçar, mas ele viu. E sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dela, puxou uma manta e a envolveu. Ficaram ali, em silêncio, ouvindo a chuva bater nas janelas. Era quase como uma cena de filme. Mas não havia música, não havia roteiro. Apenas dois corações que antes viviam em trincheiras diferentes, começando a ouvir a respiração um do outro. O porquê está sempre tão calma? Miguel perguntou de repente, quebrando o silêncio. Porque aprendi que se eu não controlar o que sinto ninguém vai fazer isso por mim. Ela respondeu, sem encará-lo. Ele ficou em silêncio. Mas depois, disse algo que ela nunca esperava ouvir. Eu tenho inveja da sua força. Ana riu sem humor. Força. Eu estou fingindo o tempo todo, Miguel. Fingindo que isso aqui não me machuca. Fingindo que consigo suportar tudo com elegância. Mas às vezes, eu só queria que você me visse. De verdade. Miguel a olhou, pela primeira vez, com olhos abertos. E naquele instante, o mundo pareceu pausar. Ele ergueu a mão devagar e tocou o rosto dela. Não foi um gesto erótico. Foi um toque reverente,
como se ela fosse algo frágil, prestes a se desfazer. E então ele sussurrou: "Eu estou tentando." A partir daquele momento, algo entre eles mudou. Ainda não era amor, ainda não era paixão, mas era o início de uma ponte entre dois mundos que antes pareciam inalcançáveis. Uma ponte feita de gestos simples. E às vezes, são os gestos simples que mudam tudo. O equilíbrio que começava a surgir entre Ana e Miguel era delicado demais, como uma teia de cristal esticada ao máximo. E como tudo que é tênue, bastava um sopro para desabar. O sopro veio na forma de um nome: Lorena. Ana ouviu esse nome pela primeira vez por acaso, durante uma conversa de Miguel ao telefone. Ele estava no escritório, a porta entreaberta, e falava com a voz baixa, mas tensa. "Não é uma boa hora, Lorena." "Não, não posso." Houve uma pausa, uma respiração presa. "Eu sou casado agora." As coisas mudaram. Ana sentiu o estômago se contrair. Não por ciúmes. Ela nem sabia se tinha o direito de sentir ciúmes, mas porque naquele instante, percebeu que Miguel ainda era um estranho, e que talvez ela nunca tivesse conhecido sua versão inteira. Até aquele momento, Miguel parecia um homem isolado, emocionalmente quebrado por um passado familiar. Mas a presença de uma mulher, um relacionamento anterior, um possível amor antigo, acrescentava uma camada nova e assustadora. Ela não questionou, guardou a dúvida no peito. Mas os dias seguintes foram diferentes. Miguel estava mais distante, com olhares que escapavam. E então, na sexta-feira daquela mesma semana, enquanto Ana organizava os livros da biblioteca, a campainha tocou. A mulher parada na porta era o oposto dela. Cabelos ruivos perfeitamente ondulados, maquiagem impecável, vestido justo e um sorriso afiado. "Boa tarde. Eu sou a Lorena. Vim ver o Miguel." Ana ficou em silêncio por um segundo, como se o cérebro precisasse de tempo para processar aquela cena. "Ele está ocupado. Posso perguntar o motivo da visita?" "O motivo?" Lorena sorriu de lado. "Ele sabe. Diga apenas que eu vim buscar uma resposta que ele me deve há anos." Antes que Ana pudesse fechar a porta, Miguel apareceu no corredor. E o que ela viu no rosto dele não foi choque. Foi um fantasma antigo voltando para assombrar. "Lorena, você não pode aparecer assim. Já esperei demais, Miguel. Acha que esse casamento de fachada vai te salvar de tudo que ficou para trás?" O mundo de Ana girou por dentro, mesmo que ela tenha mantido a postura reta. Casamento de fachada. As palavras ecoaram como uma explosão dentro dela. Lorena foi embora pouco tempo depois, sem fazer escândalo, mas deixando um rastro de inquietação que se espalhou pela casa como fumaça tóxica. Naquela noite, Miguel e Ana mal se olharam. O jantar foi em silêncio. Mas o pior não era o que ele dizia. Era o que ele não dizia. "Você não vai me explicar?" Ela perguntou finalmente antes de subir para o quarto. "Eu não tenho que te dar satisfações. Isso aqui?" Ele apontou entre eles, como se o casamento fosse uma sala vazia. "Não é real." Nunca foi. Foi como um tapa. Não pela frase em si, mas porque Ana acreditava que algo estava começando a ser real. E ouvir isso da boca dele fez tudo parecer uma fantasia ridícula da cabeça dela. Ela subiu as escadas com o peito em chamas, o rosto quente de raiva e vergonha. No espelho do quarto, encarou a própria imagem, olhos marejados, expressão de quem quis acreditar no improvável, e quebrou a cara. Mas algo dentro dela, apesar da dor, não estava disposto a desistir ainda. Porque ela sabia que quando alguém foge tanto do amor, é porque está aterrorizado com a ideia de perdê-lo de novo. E Ana estava disposta a descobrir o que exatamente Miguel perdeu no passado, e se havia algo ali que ainda pudesse ser salvo. Na manhã seguinte ao confronto velado entre Ana e Miguel, o ar dentro da casa parecia mais denso, como se os próprios móveis sentissem a tensão que pairava no ambiente. Ana mal dormira. Repassou cada palavra dita por Lorena, cada expressão de Miguel, cada detalhe escondido atrás daquele silêncio covarde. Ela sentia a garganta seca, o estômago vazio e o coração cansado. Não de Miguel, mas de fingir que não sentia. Ela esperou que ele terminasse o café. Observou de longe o ritual exato de sempre, ele mexendo o açúcar com a mesma colher, tomando um gole sem dizer bom dia, folheando o jornal como se estivesse sozinho no mundo. E foi aí que ela entrou na sala com passos firmes e olhos decididos. "A gente precisa conversar." Miguel levantou os olhos devagar. Estava cansado também, mas tentou manter a máscara. "Sobre o quê?" "Sobre Lorena. Sobre o que ela disse. E sobre você. De verdade." Ele suspirou, largou a xícara e se recostou na cadeira, como se já estivesse esperando por aquilo. "Ela foi minha noiva.
Antes disso tudo. Antes de você. E antes de Isabel morrer. Ana permaneceu calada. Queria que ele continuasse. E ele continuou. Isabel, minha irmã. Ela tentou me contar que Lorena a ameaçava. Que não era quem parecia ser. Mas eu estava cego. Apaixonado. Lorena era tudo o que minha família esperava. Bonita, influente e articulada. Só que ela era manipuladora. Eu só descobri tarde demais. O que aconteceu? Miguel apertou as mãos. Os nós dos dedos ficaram brancos. No dia em que Isabel se trancou no quarto e tomou os remédios, ela deixou uma carta. Nela, pedia para eu me livrar da Lorena. Dizia que não confiava nela, que tinha medo. E que eu não a protegi. Quando li aquilo, já era tarde. Minha irmã estava morta, e Lorena estava ao meu lado. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. A dor nos olhos de Miguel era tão real que transbordava. Eu a expulsei da minha vida. Desapareci por meses. Cortei tudo. Mas Lorena nunca desistiu. Ela sumiu, mas sempre deixava rastros. Mensagens, cartas, visitas inesperadas. E agora, vendo que estou com você, ela voltou com tudo. E você? O Ana perguntou com a voz firme, está comigo, ou ainda está preso a ela? O silêncio que se seguiu doeu mais que qualquer resposta. Mas ao contrário das outras vezes, Miguel não fugiu. Levantou-se da cadeira, caminhou até a Ana e parou diante dela. Eu não sei se consigo amar como as pessoas amam nos filmes. Mas você é a primeira pessoa, depois da minha irmã, que eu sinto vontade de proteger, que eu escuto, que eu observo. Eu não sei o que isso é ainda, Ana. Mas é a coisa mais real que eu senti em anos. Ana respirou fundo. Era tudo que ela precisava ouvir, e ao mesmo tempo, tudo que a deixava confusa. Porque Miguel estava começando a se abrir, mas ainda era um homem quebrado. Então me dá a chance de te mostrar o que é amar. Sem controle. Sem fuga. Sem contratos. Só presença. Ele assentiu. E pela primeira vez, os dois choraram juntos. Não era um choro de desespero. Era um choro de cansaço. De libertação. De quem passou a vida toda fugindo, e finalmente encontrava em outro alguém um porto seguro. Mas nem todo alívio dura para sempre. Do lado de fora da casa, dentro de um carro parado discretamente na rua de trás, Lorena os observava pela janela com olhos frios e sorriso contido. Ela ainda não havia terminado. Nos dias que se seguiram ao desabafo de Miguel, a atmosfera da casa mudou. Pela primeira vez desde o casamento, Ana e ele tomavam café juntos na mesma mesa sem a sensação de estarem em lados opostos de um campo de batalha. Os olhares já não se evitavam. O toque da mão durante uma troca de xícaras se prolongava por um segundo a mais. O silêncio, antes sufocante, agora era confortável. Era como se aos poucos, o pacto entre eles estivesse sendo reescrito, desta vez, não em papel, mas em confiança. Mas é nesses momentos de paz que o caos costuma agir com mais precisão. Na madrugada, ainda acordada, Ana tomou uma decisão. Não deixaria Lorena vencer. Não se esconderia mais. Ela desceu as escadas e, com os olhos marejados, entregou as fotos a Miguel. Isso é parte de mim também. E você merece saber. Miguel analisou cada imagem, cada palavra da carta, sem dizer nada por longos minutos. Ana, em pé, com as mãos frias, esperava o julgamento. Esperava que ele dissesse que tudo era mentira, ou que a olhasse com nojo. Mas ele apenas olhou para ela e disse: eu sei o que é ser condenado por algo que você não pôde impedir. Não vou fazer isso com você. A resposta a desarmou completamente. Ana caiu em lágrimas nos braços dele. Ela estava pronta para ser abandonada, mas foi acolhida. E enquanto os dois se abraçavam no escuro da sala, aliviados por finalmente compartilharem as próprias sombras, Lorena ligava para um colunista social com um tom satisfeito na voz. Tem uma história que vai arruinar o casamento do ano. Prepare a manchete. O dia amanheceu com o sol alto, mas na casa dos Moreira Prado, a escuridão já havia se instalado. Ana despertou com dezenas de mensagens no celular. O visor piscava com notificações, chamadas perdidas, alertas de notícias, tags em redes sociais. O que parecia um dia normal virou um pesadelo sem aviso. Miguel estava na varanda, lendo um dos jornais da manhã, quando Ana desceu as escadas com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ao olhar para ele, percebeu que algo estava errado. Muito errado. Já viu? Ele perguntou, sem tirar os olhos da manchete estampada na primeira página. A esposa perfeita esconde um passado sujo, Ana Montenegro e o romance proibido com o empresário condenado. Abaixo, uma montagem cruel, a foto de Ana sorrindo no casamento com Miguel,
ao lado de uma imagem antiga de Otávio sendo levado por policiais. E no subtítulo, a frase que cortava como lâmina: casamento milionário encobre escândalo do passado, nova armação das elites para salvar reputações em ruínas. A matéria era detalhada. Incluía as fotos enviadas por Lorena, trechos distorcidos de processos judiciais arquivados, supostos relatos de fontes próximas, e até depoimentos anônimos falsos. Tudo cuidadosamente arquitetado para destruir a imagem pública de Ana, e por tabela, a de Miguel. As redes sociais explodiram. Internautas julgavam, atacavam, compartilhavam versões sem nenhuma empatia. Vídeos, edições sensacionalistas, réus com legendas dramáticas. A farsa do casamento mais comentado do ano, ela enganou todo mundo, ele foi traído e nem sabia. O telefone de Miguel tocava sem parar. Os acionistas da empresa começaram a pressioná-lo. Os jornalistas estavam à porta da casa, com câmeras e microfones apontados como armas. Ana, do lado de dentro, sentia-se nua, exposta, como se cada parte de sua alma estivesse sendo apedrejada publicamente. E o pior, ela já conhecia esse sabor, o da humilhação. Só que desta vez era mais amargo. Desta vez, ela tinha algo a perder, ou melhor, alguém. E isso vai acabar comigo, Miguel. E vai arrastar você junto, disse Ana, a voz trêmula. Eu não me importo com a imprensa. Me importo com você. Não é só sobre imprensa. É sobre tudo que construímos. Ou você vai querer ficar ao lado da mentirosa. Ela ironizou com os olhos marejados. Miguel se aproximou e segurou seu rosto com firmeza. Você não mentiu. Esconder uma dor antiga não é trair ninguém. Traição é o que estão fazendo com você agora. Ana desabou. Mas, diferente de outras vezes, ela não desmoronou sozinha. Nos dias seguintes, Miguel assumiu o controle. Publicou um vídeo em suas redes, encarando a câmera com frieza e clareza. Meu nome é Miguel Moreira Prado. E minha esposa, Ana, está sendo vítima de uma tentativa cruel de destruição pública. Tudo que ela viveu no passado foi arquivado, julgado e, acima de tudo, perdoado por mim. Ele pausou e então concluiu. Se for para perder contratos, negócios ou herança, que seja. Mas não vou perder a mulher que me ensinou o que é amar. O vídeo viralizou. Dividiu opiniões. Mas também acendeu um movimento inesperado. #Justiça por Ana, impulsionado por mulheres que passaram por julgamentos semelhantes. Por influenciadoras que quebraram o silêncio. Por jornalistas que começaram a investigar a real origem do vazamento, e encontraram pistas claras apontando para Lorena. Enquanto isso, Lorena observava tudo do alto do próprio ego, ainda acreditando que controlava o jogo. O apoio de Miguel repercutiu como um trovão entre os círculos empresariais. Foi admirado por uns, criticado por muitos, e temido por todos os que mantinham sua reputação acima de qualquer laço humano. Mas dentro daquela casa onde tudo parecia estar finalmente se estabilizando, uma nova tempestade se formava, e não vinha de fora, mas de dentro de Ana. Nos dias que seguiram, ela parecia inquieta. Caminhava pela casa como se algo a sufocasse. De longe, Miguel notava. Tentava se aproximar, mas ela sorria de maneira forçada, desviava o olhar e dizia que precisava de espaço. Ele respeitava, mas algo em sua intuição o alertava. Ela estava indo embora, mesmo sem dar um passo. Foi numa manhã nublada que ela falou: Miguel, eu preciso partir por um tempo. Ele demorou a responder. Isso é por causa do escândalo? Ela sentiu, mas não apenas por isso. Eu vi você perdendo negócios. Vi seu nome sendo atacado por minha causa. Vi seus irmãos questionando suas decisões, seus sócios ameaçando romper contratos. E o que mais me dói é que você não hesitou por um segundo. Você ficou do meu lado. E é por isso, ela engoliu o choro, que preciso ir. Miguel se aproximou, os olhos apertados como se contivessem um grito. Não faça isso. Não se afaste. Eu te escolhi. Eu lutei por você. E por isso mesmo. Porque eu não quero ser a razão de mais uma perda na sua vida. Ela segurou as mãos dele. Você perdeu a Isabel porque não conseguiu protegê-la a tempo. Agora, me proteger significa me deixar ir. Eu não vou sobreviver a mais uma perda. Vai. E eu também. E se o que existe entre nós for real, não vai acabar por distância. Vai resistir. Miguel não discutiu. Viu nos olhos dela a mesma firmeza que viu naquela noite da tempestade, quando ela revelou o medo do escuro. Só que agora, o escuro era o próprio mundo. Naquela noite, Ana arrumou uma mala pequena. Não disse para onde ia. Apenas pediu que ele não a procurasse. Quando for a hora, eu volto. Miguel ficou parado na porta,
assistindo o carro desaparecer pela estrada de terra. Não chorou, não gritou, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vazio de novo. Os dias que se seguiram foram longos. O silêncio dela era absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma carta. O quarto que antes tinha cheiro de lavanda agora cheirava a ausência. O travesseiro ainda guardava a marca de onde ela dormia. E a casa, tão grande, parecia um castelo assombrado por lembranças. Ana, por sua vez, foi para um pequeno vilarejo do interior. Ficou na casa de uma tia distante, onde ninguém a reconhecia. Trabalhou em uma floricultura simples, organizando orquídeas e arranjos com as mãos sujas de terra, mas o coração limpo de aparências. Ali reencontrou a si mesma. Pela primeira vez, não era a filha de Augusto Montenegro, nem a esposa de Miguel Moreira Prado. Era só Ana. E isso era libertador. Durante os meses de afastamento, Miguel manteve sua promessa. Não a procurou. Mas todos os domingos deixava uma flor sobre o parapeito da janela do quarto dela, como se ela ainda estivesse ali. Era a forma que encontrou de dizer: ainda estou aqui. E foi em uma dessas manhãs de domingo, quando o inverno começou a ceder espaço à primavera, que ele encontrou uma coisa diferente no lugar da flor que deixava toda semana. Um bilhete, com a caligrafia de Ana. E apenas 4 palavras escritas com tinta azul. Já posso voltar para casa? O mundo de Miguel parou por um segundo. E então, pela primeira vez em meses, ele sorriu de verdade. A carta havia sido breve. 4 palavras apenas. Já posso voltar para casa? Mas para Miguel, aquele bilhete foi mais poderoso que qualquer poema, mais impactante que todas as declarações do mundo. Era Ana falando com a alma, sem floreios, sem drama, apenas verdade. Uma pergunta tímida, mas carregada de coragem, de saudade e de amor. Ele não respondeu com palavras. Apenas entrou no carro e dirigiu. O percurso até o vilarejo era longo, mas o tempo parecia distorcido. Cada árvore pela estrada, cada curva, cada raio de sol que atravessava o para-brisa trazia de volta imagens dela, os olhos fundos em noites difíceis, o sorriso leve nas manhãs silenciosas, o som da risada rara que ele conseguiu arrancar quando tropeçou no tapete da sala. Chegou à floricultura ao final da tarde. O céu estava pintado de tons dourados, e o ar trazia o perfume de lavanda e terra molhada. Ana estava no fundo da loja, arrumando um arranjo de flores do campo. Cabelos presos de qualquer jeito, camisa branca com as mangas arregaçadas, mãos sujas de terra. Quando o sininho da porta tocou, ela não virou de imediato. Só quando sentiu aquele silêncio específico, o silêncio dele, é que olhou. E ali estavam os dois. No meio de vasos, folhas e pétalas soltas no chão. Sem ninguém por perto. Sem imprensa. Sem contratos. Sem peso de sobrenomes, acordos ou manchetes. Só eles. Como nunca puderam ser. Ana limpou as mãos no avental e tentou dizer algo, mas Miguel foi mais rápido. Caminhou até ela sem pressa, mas com firmeza. Parou a poucos centímetros. Os olhos marejados, o rosto cansado, mas pleno. Demorou. Ela riu, com lágrimas nos olhos. Eu precisava me encontrar antes de te encontrar de novo. Encontrou? Ela sentiu. E você? Miguel respirou fundo. Eu também. Descobri que minha vida não é sobre o que eu herdei, mas sobre o que eu escolho. E eu escolho você, Ana. Escolho todos os seus erros, os seus silêncios, o passado que não foi justo com você. Eu não quero mais tentar te proteger. Eu quero caminhar do seu lado. Mesmo quando o mundo tentar derrubar a gente de novo. Ana o olhou por longos segundos. E se eu tropeçar? Eu caio com você. Mas dessa vez, a gente levanta junto. Ele a puxou devagar para um abraço. Não foi o abraço desesperado dos filmes românticos. Foi um abraço calmo. De quem já perdeu. Já sobreviveu. E agora, sabia exatamente o valor do que estava segurando. Os dois ficaram ali, em silêncio, embalados pelos sons suaves da floricultura, do vento que passava pelas janelas abertas e das batidas sincronizadas de seus corações. Naquela noite, voltaram juntos para casa. A mesma casa, mas com um significado totalmente diferente. A cozinha, antes fria, agora cheirava a pão assado e chá de ervas. O sofá da sala era ocupado por 2 corpos enroscados, dividindo um cobertor. E o quarto? O quarto finalmente virou lar. Os retratos antigos ainda estavam nas paredes. Mas agora, entre eles, Ana colocou uma nova moldura, uma foto simples dos dois na floricultura, sorrindo, sujos de terra, e de mãos dadas. Uma lembrança de que mesmo quando tudo desmorona, o amor verdadeiro sabe exatamente o caminho de volta. E eles haviam voltado.
A volta de Ana para casa reacendeu o que já era impossível de apagar. O amor que nascia tímido entre os cacos de um casamento de fachada agora florescia sem medo. Ela retomou seus hábitos, reabriu as janelas da casa, plantou flores nos jardins abandonados. Miguel, por sua vez, passou a viver sem máscaras. Os dois estavam dispostos a recomeçar, não do zero, mas a partir das cicatrizes que aceitaram carregar um do outro. Mas há nomes que carregam pesos invisíveis. E o nome Moreira Prado era um deles. O velho Osmar Moreira Prado, avô de Miguel, soube do retorno de Ana por meio de um artigo discreto em uma coluna social. O casal mais polêmico da elite reaparece mais unido do que nunca. Ele não ficou surpreso. Ficou irritado. Irritado por ver o neto rejeitar a herança emocional de um império construído com regras de ferro. Irritado por ver o amor vencer a razão. E como todo homem acostumado a mover mundos com um telefonema, decidiu agir. Naquela sexta-feira, Miguel recebeu uma convocação para uma reunião familiar no antigo casarão dos Moreira Prado, onde todos os negócios eram decididos como em um tribunal de dinastias. Ana o observou enquanto ele lia a carta em silêncio. Vai? Ela perguntou, com um misto de desafio e preocupação. Miguel assentiu. Mas dessa vez, não vou sozinho. Ana hesitou por um instante. Tem certeza? E absoluta. Eu nunca mais vou te deixar do lado de fora do que é meu. O salão da mansão estava cheio. Tios, primos, investidores e conselheiros da família. Todos com olhares julgadores e expressões que variavam entre desprezo e decepção. E no centro da sala, sentado como um rei em seu trono, estava Osmar, o homem que moldou Miguel com mãos de pedra. Você ainda tem chance de consertar isso, disse o patriarca, sem sequer olhar para Ana. Anule esse casamento. Recoloque seu nome onde ele pertence. E essa vergonha acaba. Miguel deu um passo à frente. A vergonha não é ela. É tudo que a gente finge ser para manter um nome que não significa nada se não representa ninguém. Você fala como um homem fraco. Respondeu o avô seco. Não, eu falo como alguém que aprendeu a sentir. Que entende que dinheiro sem alma é só veneno. E que uma família que te exige abandonar quem você ama, não é família. É prisão. Osmar levantou-se furioso. Se sair por aquela porta com essa mulher, você não volta mais. Nem ao nome, nem à fortuna, nem à empresa. É isso que quer? Miguel não respondeu de imediato. Virou-se para Ana, que observava tudo em silêncio, com a coluna ereta e o coração aos pulos. Ela não pediu para ele escolher. Ela não queria que ele perdesse tudo por ela. Mas, naquele momento, Miguel sorriu para ela. Um sorriso leve, livre. E então, olhou para o avô. Eu não estou saindo com essa mulher. Eu estou saindo com a minha esposa. E isso é tudo que eu preciso. Agora pensa comigo. E se fosse você ali, na frente da sua família, com tudo em jogo? Você teria coragem de largar tudo por quem ama? Pegou a mão de Ana e atravessou o salão sob olhares gelados, indignados, escandalizados. Mas também, sob a própria luz. Pela primeira vez, Miguel não estava herdando o que esperavam dele. Estava construindo algo novo, do zero. Na saída, o velho Osmar ainda gritou. Vai viver do que agora? Amor não paga contas. E Miguel respondeu sem olhar para trás. Talvez não, mas paga o que dinheiro nenhum consegue comprar, paz. Naquela noite, eles voltaram para casa de mãos dadas, com os bolsos vazios de heranças, mas o coração cheio de pertencimento. O Império Moreira Prado havia perdido um nome, mas ali, naquela casa com cheiro de lavanda, nascia outro império, o império de um amor que não precisava mais pedir permissão para existir. A saída da mansão dos Moreira Prado foi como atravessar um portão invisível entre dois mundos. Miguel e Ana deixaram para trás a herança, os carros de luxo, os jantares de cristal, os sobrenomes com peso de poder. Tudo aquilo, que antes o cercava como uma redoma, agora não passava de um eco distante. No início, o impacto foi silencioso, quase imperceptível. Trocaram o condomínio fechado por uma casa simples em um bairro arborizado da cidade. As paredes eram brancas, os móveis emprestados de amigos, e o quarto cheirava a tinta fresca e café coado na hora. Não havia empregados, nem agenda cheia. Havia apenas eles dois, e uma rotina que precisavam aprender juntos. Miguel, acostumado a ordens e reuniões executivas, teve que aprender o básico, como consertar uma torneira que pinga, como fritar um ovo sem incendiar a cozinha, como pagar contas sem assessoria. Ana, por sua vez, reencontrou prazer em fazer as coisas com as próprias mãos. Plantou ervas na varanda, pendurou cortinas que ela mesma costurou,
e ria todas as vezes que Miguel tropeçava no tapete da sala, o mesmo de quando se conheceram. Você percebe que estamos fazendo tudo errado, né? Miguel dizia, tentando montar um armário com as instruções de cabeça para baixo. Não, a gente está fazendo do nosso jeito. E pela primeira vez, isso é o certo. Ela respondia, com um brilho nos olhos que ele aprenderá a amar. Nos primeiros meses, os desafios eram práticos. Orçamento apertado, adaptações, e a renúncia ao conforto. Mas havia algo maior ali. Um amor que não era alimentado por presentes caros, mas por gestos pequenos, como lembrar o jeito que ela gostava do chá, ou como ele preferia o travesseiro virado para o lado mais gelado do lençol. Miguel encontrou emprego como consultor financeiro em uma startup pequena. O salário era modesto, mas ele nunca se sentiu tão útil. Ana começou a dar aulas de escrita criativa em uma biblioteca pública. Redescobriu sua voz, aquela que por tanto tempo foi silenciada por imposições familiares. Certa noite, ao voltarem da padaria com pão fresco e 2 cafés em copos simples, sentaram-se na calçada da frente, como 2 jovens desconhecidos. Riram, lembraram do passado, fizeram planos. Era como se o tempo estivesse devolvendo a eles algo que nunca lhes foi permitido, uma juventude espontânea, real e livre de exigências. Você sente falta de tudo aquilo? Ana perguntou, olhando para o céu estrelado. Miguel pensou por um segundo. Sinto falta de algumas coisas, mas nunca de quem eu era lá dentro. Ela sorriu. Eu também. Gosto mais de quem você é aqui fora. Ele a puxou para perto, e ficaram ali abraçados, sob a luz fraca de um poste, ouvindo o som dos carros ao longe, das crianças brincando nas calçadas, e do mundo girando sem pressa. Era uma vida diferente. Menos luxuosa, mais simples. Mas era uma vida construída com base em escolhas verdadeiras. E naquele cenário novo, Miguel descobriu que o amor, longe de ser um risco que ele evitava, era agora a base mais segura que já pisou. Os meses foram passando como páginas viradas de um livro bem escrito. A rotina simples, o trabalho, os cafés divididos ao amanhecer, os jantares improvisados ao som de uma playlist antiga. Tudo era leve, como se a vida quisesse compensá-los pelos anos passados sob o peso de contratos e expectativas. Ana se sentia cada vez mais viva. As aulas na biblioteca, os textos que escrevia à mão nas madrugadas, a liberdade de poder errar, de rir alto, de existir sem medo. Miguel, por sua vez, ganhava cor. Os traços duros do rosto se suavizavam. Começou a sorrir com mais frequência. Começou a tocar música de novo, algo que fazia na juventude e que o avô proibiu, por considerar perda de tempo. Mas foi numa manhã qualquer, daquelas que parecem comuns demais para mudar qualquer coisa, que Ana sentiu um desconforto estranho. Um enjoo leve. A princípio não deu importância. Atribuiu à ansiedade, ao clima, ao café forte demais. Mas o mal-estar se repetiu no dia seguinte. E no terceiro. E quando se deu conta, percebeu que o corpo estava tentando dizer algo. Comprou o teste escondida. Não contou a Miguel. Fez sozinha com as mãos tremendo e o coração acelerado como se fosse uma adolescente. Esperou os minutos mais longos da vida sentada na borda da banheira, o silêncio pensando como um presságio. 2 linhas. 2. Não uma. 2. O mundo pareceu girar, não de medo, mas de surpresa, de incredulidade, de emoção. Ana nunca achou que seria mãe. Os médicos, anos antes, disseram que suas chances eram baixas, complicações hormonais, estresse crônico, tratamentos falhos. Ela carregava aquela certeza dentro de si como um luto silencioso. E agora, ali estava. O milagre que nunca ousou pedir. Miguel chegou em casa ao anoitecer. Estava cansado, sujo de tinta da pequena reforma que fazia aos fins de semana no escritório. Ela o esperou sentada no sofá, com o teste escondido dentro de um livro de capa vermelha. Quando ele entrou, notou os olhos dela, diferentes, marejados, iluminados de uma forma que ele não conseguia explicar. Aconteceu alguma coisa? Ela estendeu o livro para ele. Ele franziu a testa sem entender. Abriu com cuidado. O teste caiu no colo. Miguel ficou mudo. Olhou para ela. Depois para o teste. Depois de novo para ela. E por fim, perguntou quase num sussurro. Isso é real? Ana não conseguiu conter as lágrimas. Aconteceu. Eu, nem sei como. Mas aconteceu. Miguel caiu de joelhos diante dela. Apertou o rosto dela entre as mãos, como se quisesse confirmar que aquilo não era um sonho. E chorou. Chorou como nunca antes. Como um homem que passou a vida inteira reprimindo qualquer lágrima, qualquer fraqueza, qualquer desejo.
Você me deu uma vida nova, Ana. E agora, está me dando outra. Ele disse, com a voz embargada. Naquela noite, eles não dormiram. Falaram sobre nomes, sobre medos, sobre o que não sabiam. Riram entre lágrimas. Planejaram um futuro que até aquele momento parecia impossível. Não era só sobre um bebê. Era sobre tudo que aquela criança simbolizava. O milagre. A prova de que quando duas almas escolhem se amar apesar de tudo, apesar do passado, da dor, da vergonha, da rejeição, a vida encontra uma forma de recompensar. Na semana seguinte, Ana começou a escrever um novo livro. O título: Nos casamos por interesse. Mas o que aconteceu depois foi um milagre. Anos se passaram. A casa simples, que um dia foi o símbolo do recomeço, agora era um lar cheio de vida. Havia desenhos nas paredes, brinquedos espalhados no tapete da sala, e o cheiro doce de bolo no forno. As janelas sempre abertas deixavam o vento dançar pelas cortinas, e os domingos eram preenchidos com música, risadas e histórias inventadas antes de dormir. Ana escrevia com mais intensidade do que nunca. Seus livros já não eram apenas desabafos guardados na gaveta, viraram publicações crônicas, capítulos que outras mulheres liam e choravam como quem se via ali, entre as linhas. Mas foi aquele livro, aquele que nasceu da própria história, que a fez ser reconhecida como a voz de uma geração cansada de viver calada. Miguel, agora dono de uma pequena empresa de consultoria, continuava vivendo longe dos holofotes do velho império. Mas havia algo em seu olhar mais leve, mais inteiro, que revelava o quanto estava exatamente onde queria estar. Era pai, marido e homem que, ao invés de carregar o nome da família, construiu o próprio nome ao lado da mulher que amava. E no meio de tudo isso, havia ela, a pequena Isabel, batizada em homenagem à irmã que Miguel perderá, e a fé que Ana redescobrirá. Uma menina de cabelos castanhos e olhos inquietos, que falava pelos cotovelos e perguntava todos os dias: como vocês se conheceram? Ana e Miguel sempre riam, trocavam olhares e respondiam juntos. Foi um milagre. E era verdade, porque não havia outro nome para o que viveram. Um casamento arranjado, um acordo entre famílias, um passado cheio de mágoas, culpas, escândalos, cicatrizes. E mesmo assim, ali estavam juntos, de pé, olhando para o horizonte sem medo. Na última página do livro que Ana escreveu, havia uma carta, endereçada ao leitor, simples, sincera, e que dizia: talvez você esteja vivendo um capítulo difícil agora. Talvez tenha sido traído, silenciado, forçado a sorrir quando tudo dentro de você chora. Talvez você tenha acreditado que amor não é para você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Amor não é o que aparece nas fotos perfeitas. Amor é o que sobrevive quando tudo desmorona. Amor é o que te escolheu, mesmo quando o mundo diz que você não merece. Amor é quando dois corações partidos decidem que mesmo com medo, vale a pena tentar. E se você ainda não viveu isso, respira fundo. Porque o milagre ainda pode acontecer. A história de Ana e Miguel terminou como começou, com uma escolha. Mas desta vez, não entre manter aparências ou salvar sobrenomes. E sim entre viver com medo ou amar com coragem. E eles escolheram o amor. E só para quem ficou até o fim, comenta Girassol aqui embaixo. É o nosso código secreto, porque você sabe bem quando foi que ele apareceu. E se você ainda não viveu isso, respira fundo. Porque o milagre ainda pode acontecer. E você? Já viveu um milagre assim? Pode não ter sido amor, talvez foi uma chance, um reencontro, uma reviravolta. Comenta aqui embaixo. Qual foi o maior milagre da sua vida? Quem sabe a sua história não inspira o próximo vídeo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Você acredita que um milagre pode nascer da dor? Você já viveu um amor que parecia impossível? Vamos conversar nos comentários e porque a sua história também pode ser a próxima que o mundo precisa ouvir. Quem sabe a sua história não inspira o próximo vídeo. E só para quem ficou até o fim, comenta Girassol aqui embaixo. É o nosso código secreto, porque você sabe bem quando foi que ele apareceu.